Shalom Hashem, Shalom Alf, neste 11 de agosto de 2020, esta terça-feira, vamos fazer um estudo sobre a Epístola de Paulo ao Tito. Vamos fazer uma oração, junto à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, abençoe esse estudo para os nossos ouvintes. Vem com o teu Santo Espírito da sabedoria, das sãs palavras, da sã doutrina apostólica da excelentíssima geração, messiânico-apostólica, da excelentíssima cultura cristã. Te pedimos a tua iluminação, teu Santo Espírito, teu socorro, e o perdão dos nossos pecados. Amém. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Capítulo 1. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos do século, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa, te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, pastores, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não orgulhoso, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador violento, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a sã doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Combate dos falsos profetas, porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes do seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, aqui no primeiro capítulo, Paulo vai falar sobre o oficial da igreja, o pastor, o presbítero, o bispo, que tem que ter suas qualidades, não dado ao não ser alcoólatra, nem imoral, né? Ter o casamento monogâmico, ser hospitaleiro, amigo do bem, moderado, justo. Todas essas virtudes cristãs da sã palavra devem ser provadas para a capacitação e a ordenação do bispo ou pastores. Que não sejam faladores, vãos, enganadores, né? E esses têm que deixar esta lei da circuncisão da carne. Porque, inclusive, eles, lá em Creta, onde Tito estava, perto da Grécia, Creta no Mediterrâneo, o povo era mentiroso, besta ruim, ventre preguiçoso, segundo um profeta deles mesmos. E davam muito ouvido a fábulas, né? Porque quando não se conhece a verdade, busca-se os mitos, as fábulas. E assim estava a humanidade, perdida, sem pastor, como disse nosso Senhor Jesus Cristo. Até que ele levantou essa excelente geração apostólica para a sã doutrina do cristianismo e do evangelho. Todas as coisas são puras para os puros. Capítulo 2. E muitos confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, né? Então a gente tem que julgar não só pela sã doutrina, sã palavra, mas pelas suas obras, pelo seu comportamento, seu caráter manifesto. Claro que o que não é manifesto, a gente tem pecado. Isso é com nós com Deus, nós com o Espírito Santo, né?
A igreja não tem condição de saber isso. Segundo capítulo. Tu, porém, fala que convinha a sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, serem moderadas, serem castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário não se envergonhe. O adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, quando o adversário, o diabo, Satanás, ele nos acusa o cristão, ele fica orgulhoso. Mas quando a gente se comporta na sua doutrina, na santidade, nos guarda do mal, arrepende do pecado, eles se envergonham. Porque não tem nada a dizer contra nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores em tudo agrade e não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade para quem tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então o servo, o escravo naquela época, era muito comum. A economia era escravocrata. Mas Paulo não pregava a revolução dos escravos, né? Ele pregava a conversão dos senhores, né? Como foi na carta de Filemão, que é a carta que se segue, nós faremos outro estudo sobre Filemão, o caso de Onésimo. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade para quem tudo seja o ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, anunciando a impiedade, os concupiscências mudando vivamos neste presente século, sóbrios, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta, repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Esses recados e os conselhos de Paulo, excelentíssimo apóstolo Paulo, a Tito, em Creta. E aqui Paulo continua no capítulo 3. Admoestando-os que se sujeitem aos principados e potestades, que eles obedeçam e estejam preparados, último capítulo, que eles obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Característica, marca do cristão, mansidão, como Jesus diz em Mateus 5,5, os mansos herdarão a terra. Porque também nós éramos no tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, na geração, a excelente geração apostólica messiânica do século I, não pelas obras de justiça que praticava na lei de Moisés, que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem, regeneração e renovação do Espírito Santo, que também no batismo se é derramado sobre os cristãos. E aí ele trabalha essa santificação, essa regeneração do velho homem, no novo homem, de gozo transbordante, alegria com Cristo, salvação, vida eterna, imortalidade, tomando posse já da imortalidade, da vida eterna que Cristo nos deu, na cruz do Calvário, sozinho na sua obra de redenção expiatória de Cordeiro Pascal. Então não foi por as boas obras, os boas são frutos, não são causa da nossa nova natureza, do nosso novo homem. A causa é a redenção de Cristo e o batismo do Espírito Santo, que abundantemente dele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então esse amor transborda, essa alegria, esse gozo da posse da imortalidade, da vida eterna, não um domínio ainda no corpo celestial, de 1 Coríntios 15, mas a posse já dessa esperança, dessa certeza, convicção, da fé, que vamos falar em Hebreus sobre a fé, que é a esperança das coisas vindouras, convicção das coisas que ainda não são. Ele abundantemente derramou essa fé, esse dom, para que, sendo justificados pela sua graça, seu amor, seu beneplácito, antes da criação do mundo, quando Jesus, o Verbo, ainda nem tinha encarnado, já criava todas as coisas com o Espírito Santo,
para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, nós já temos a posse da herança, o direito da herança, embora não tenhamos o domínio do corpo celeste, imortal ainda, que nos dará como deu a nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é a palavra, isto quero que te deveras afirme, para que os que creem em Deus procurem aplicar suas boas obras, essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Sempre Paulo insiste na caridade, na piedade cristã, porque isso é o exemplo da nova natureza do cristão, do homem novo em Cristo, para o mundo que só pensa em violência, em genocídio, em se dar bem, em corrupção, em dinheiro, bezerro de ouro, etc. Então, fiel à palavra, quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar suas boas obras, essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então, fiel é a palavra, essa expressão Paulo usou lá antes em Timóteo, quando ele disse que ele vivia no judaísmo perseguidor anticristão, e Deus, então, ele como o maior principal pecador, foi convertido para ensinar os pecadores a redenção, a misericórdia e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e no trono celeste do Epuranos para os pecadores aqui na terra, que somos nós. Então ele repete essa expressão, fiel é a palavra. E isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar suas boas obras, estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, no debate acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. A lei é sombra de Cristo, do Espírito Santo, do novo homem que viria, do tabernáculo, o corpo de Cristo, da Páscoa celestial, o sangue de Cristo nos tabernáculos celestes. Moisés copiou o tabernáculo terrestre. São sombras, e as discussões de genealogia, discussões da lei de detalhe, liturgia, traz conflito e traz carnalidades inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita, sabendo que está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Se ele não está buscando a Cristo, o novo homem, a piedade, o batismo em Cristo, ele está condenado em si mesmo com essa sua falsa religião e falsa interpretação da lei. Quando te enviar Temas ou Tico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar essas boas obras nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo, saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Encerra o 3º capítulo da carta de Tito, sendo que esse Zenas, ele era um doutor da lei. Talvez Paulo estivesse precisando de defesa, de advogado, porque ele era um gentil. E Apolo, para que nada lhe falte. O Zenas era um estudioso da Torá, né? E Apolo a gente sabe que era realmente um ministro de Deus, né? Na Torá, na revelação da lei, Jesus na lei de Moisés. E os nossos aprendam também a aplicar essas boas obras, etc. Então, se você quer seguir esse Jesus, essa sã doutrina, você quer modelar suas palavras, arrepender seus pecados, faça oração. Senhor Jesus, eu aceito na cruz o teu sacrifício por mim, peço perdão pelos meus pecados, dá-me o teu Santo Espírito para que eu possa progredir na tua sã palavra, na tua sã doutrina e tomar posse também da vida eterna, de imortalidade, do corpo celeste em Cristo Jesus. Amém. Você também que quer se reconciliar com Jesus, repita essa oração. Você que está na paz de Cristo, abençoe judeu, levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, resplandeça seu rosto sobre ti, te dê o shalom, a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse é o Alfa, Ministério e Igreja de Jesus. Até breve.